Então, por precaução de tirar a arma de casa. Então, Caivano, eu acho estranho, novamente, uma questão de precisão temporal, perto da revisão do benefício, que não existe nessa revisão, mas perto da revisão estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes, a revisão do benefício da prisão domiciliar humanitária, que ocorra também esse tipo de situação para que, eventualmente, você possa desejar enquadrar e ter uma previsão no ordenamento, na Lei de Execução Penal, inciso 3, artigo 50, que aí possa ser revogada o benefício da prisão domiciliar humanitária, Caivano. Efetivar essa busca. Eu já disse isso aqui, mas faço questão de frisar, porque com certeza vão ter outros japoneses aqui, né? Outros japoneses não, mas outro japonês, igual esse cara aqui, que vai, japonês X, que vai falar besteira. A grande questão aqui é que é muito similar, e aí eu puxo você que está nos vendo para reflexão, com o que aconteceu com Daniel Silveira. É tão similar que assusta. Você vai entender. Meu querido amigo e colega de profissão, nosso colega, né? Os dois também são advogados, nós somos 3 aqui. Paulo Faria fez uma declaração no X para lembrar. Eu que estive com o Paulo Faria visitando o Daniel Silveira em Bangu. Em Bangu. Eu fui lá, dentro da penitenciária, visitar. Sujeito incrível, extremamente inteligente. E que, em virtude de ter uma arma dentro da sua casa, teve a sua cautelar regredida e não é nem cautelar, né? Na verdade ele tinha tido uma progressão por algum motivo e aí teve uma regressão em virtude de uma arma. Só que ele era policial militar, a arma era dele. E não havia, como no caso de Bolsonaro, nenhuma decisão do Alexandre de Moraes para recolher essa arma. Se não tem decisão, ele não é obrigado. Nenhum dos dois era obrigado, mas assim aconteceu. E no caso, como eu disse, de Daniel Silveira, houve a regressão. Não parece, a você, eu vou começar pelo Eduardo, não parece, Eduardo, muito peculiar que neste momento, com tudo da forma como está acontecendo, escândalos aparecendo, de repente se vai fazer algo exatamente igual ao que já foi feito pelo mesmo juiz com o Bolsonaro, no caso da arma? Perfeito, Caivano. Eu concordo integralmente com a sua introdução, porque, primeiro, né, nós temos um agente do GSI. Né? Segundo, uma blitz, quando ela atua, ela tem a sua atuação previamente estabelecida, tem um aspecto administrativo. Então, né, tem a parte do bafômetro, vai atuar para a parte do bafômetro. Ele não vai fazer inspeção no carro. E, ao levar, né, essa arma para uma manutenção, também teve este reconhecimento no caso da família, inclusive a própria defesa protocolou nesse sentido, que teve a manifestação da PGR hoje aguardando a conclusão do inquérito, mas que até o momento não tem nada que apontasse lá o inciso 3, salvo engano, do artigo 50 da Lei de Execução Penal. Então, é uma situação de se estranhar. Primeiro que ninguém para um GSI assim na rua. Segundo, essa precisão, né, só me leva a crer que alguém deu a informação prévia do que estava ocorrendo, o que aquele agente faria naquela ocasião, né? Não que eu acredito que seja o agente, até porque, pelo que eu soube, ele é de extrema confiança do presidente Jair Bolsonaro. Mas alguém, como é dito no popular, deu a fita, né? Deu a letra de que ali estava ocorrendo exatamente para você arrumar um pelo em ovo, porque primeiro que a arma estava desmuniciada, segundo, a arma não tinha nem possibilidade de condições ou seja, possibilidade de uso, que ela estava até sendo levada para manutenção. E terceiro, que a família também manifestou no sentido, por conta dos remédios, né, com aspectos, né, psicoativos, de o risco do presidente Jair Bolsonaro, que está consumindo esses remédios, ficarem, né, eles estavam com medo, então por precaução de tirar a arma de casa. Então, né, Caivano, eu acho estranho, novamente, uma questão de precisão temporal, perto da revisão do benefício, que não existe nessa revisão, mas perto da revisão estipulada pelo ministro Alexandre de Moraes, a revisão do benefício da prisão domiciliar humanitária, que ocorra também esse tipo de situação para que, eventualmente, você possa desejar enquadrar e ter uma previsão no ordenamento, na Lei de Execução Penal, inciso 3,
artigo 50, que aí possa ser revogada o benefício da prisão domiciliar humanitária, Caivano. Pepe, com toda a sua isenção, então, nem lá, nem cá, nem muito, 90 dias está dando agora. Porque na decisão dele ele falou, avaliarei daqui 90 dias. Então, seguindo o próprio critério, ele está fazendo. Mas não é muito casuísmo acontecer justamente isso com a arma neste momento e aí termos também esse vídeo todo, toda essa celeuma, como disse o Eduardo, envolvendo todo esse caso e a Michelle vindo a público falar isso? Ô Caivano, eu acho que o Alexandre de Moraes, né, ele trabalha de uma forma que ele gosta de tensionar o ambiente, né? Ele gosta de colocar um suspense no ar, se ele vai dar a canetada favorável ou não, né? Então, mais uma vez, ele está usando esse subterfúgio, né? Ao invés de decidir numa canetada antes do vencimento da prisão humanitária domiciliar, ele manda para a PGR se manifestar sobre a arma que foi encontrada com o Bolsonaro, para depois ele decidir se vai ou não vai prorrogar a prisão humanitária domiciliar, que vocês mesmos colocaram aqui, que não deveria ter prazo, né? Então é um modus operandi que eu acho que é meio como se fosse uma chantagem, né? Como se fosse querer se colocar acima do bem e do mal, querer tensionar o ambiente. Ele sempre faz isso. Ele tem o poder sobre a vida das pessoas, né? Isso, ele sempre faz isso. E tecnicamente, Caivano, vamos lá. Qual que é o argumento que estaria por trás do perigo do Bolsonaro portar uma arma em casa? A casa do Bolsonaro é a casa mais vigiada do mundo. Exato, né? Exato. Tem milhares de agentes da Polícia Federal na frente da casa. O que eles acham? Que o Bolsonaro vai colocar uma faixinha do Rambo na cabeça? Isso. Vai tirar a camisa, vai dar umas 3 cambalhotas no ar, vai entrar no carro, vai dar 3 tiros e vai matar todo mundo ali que tá na volta. Vai chegar na embaixada da Hungria. Você vê que a embaixada da Hungria mudou de lado agora, né? Vai chegar na embaixada dos Estados Unidos, por favor, eu quero ter... não teria um sentido. Não tem mesmo. Isso é filme de ficção científica, né? Tecnicamente, Caivano, não tem nada que proíba o Bolsonaro de ter arma em casa, porque a arma é do Bolsonaro, ele tem autorização legal de portar arma, ele é ex-militar, deve ser CAC, né? Ou seja, se o Alexandre de Moraes quiser que o Bolsonaro não use, não tenha arma em casa, basta ele decidir, entregue a arma para a justiça. Ele não fez isso, que faça isso. Inquérito de ofício, né, das fake news, o 4781. Então não mudou nada no modus operandi dele. E eu, para a gente só terminar a última rodada sobre essa questão da Michelle, vocês trataram e usaram o nome do Girão, né, e quem ela defende, ela tem... um acordo, ela tem apreço e tem o direito dela de gostar de qualquer pessoa, como nós aqui temos o direito de gostar ou não de qualquer pessoa. Agora, a mim, particularmente, eu não vou esquecer, por exemplo, que o Girão é um desarmamentista. Sim. Então ele não defende os ideais conservadores. E eu explico por que ideal conservador. Porque a defesa da liberdade não se faz com o povo desarmado. É tão simples quanto. Olhe para Cuba, o povo está armado. Olhe para a Venezuela, o povo está armado. Olhe para a Coreia, o povo está armado. Olhe para a própria China, que tem 1 bilhão e tanto de pessoas. As pessoas estão armadas? Elas podem enfrentar o sistema? Não podem. Agora, olhe para os Estados Unidos. Há mais de uma arma para cada cidadão nos Estados Unidos. Ou seja, há mais armas que cidadãos nos Estados Unidos. Por isso que nenhum governo tirânico vai se instalar lá. E porque a história deles é essa. E aqui no Brasil, não vou me delongar muito, mas assim, aqui no Brasil a gente tem já um grave problema educacional, cultural. A gente não cultua heróis, a gente não cultua a própria história. Então a gente não lembra, por exemplo, do 9 de julho, em que São Paulo se levantou contra a tirania. Era a tirania, sim. Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em 1930... toma o poder, chama aquilo de Estado Novo, a população compra essa ideia, um Estado Novo, então vamos mudar as coisas, elas vão melhorar. E ele promete uma Constituição, não entrega, São Paulo se levanta, sozinho, infelizmente, teve o apoio só do Mato Grosso, que foi muito pequeno, e aí não conseguiu enfrentar. Mas a população tinha arma, por isso pôde enfrentar, conseguiu se armar. Nós não temos hoje isso, e o Girão quer que isso continue. Então eu não tenho como concordar com a visão dele. Posso concordar em outras coisas e está tudo bem. Agora, a ideia eleitoral não é somente se você tem as ideias que coadunam a minha. É relacionado a voto também. E aí parece-me que a estratégia de associar-se a Ciro Gomes é por conta do número de votos que ele teria para vencer o PT. Ponto. Paremos por aqui. E aí eu uso sempre, Pepe, ideia, vamos chamar assim, do pacto do diabo. O pacto Ribbentrop-Molotov.
né? De novo, vou ser chato, vou falar isso, porque a gente não cultua história, permite que as coisas aconteçam novamente, ou então incrimina alguém que tem uma ideia. E aí, tudo bem, o Ciro Gomes pode não ser o cara ideal para a gente fazer um acordo, né? Inclusive fala mal do Bolsonaro, xinga, ofende, a Michelle está certa nisso. Agora, nós não temos muita opção. Como é que você enxerga isso? Era o momento de fazer um acordo desse, não era? Ela tem razão em estar revoltada e não querer fazer de jeito nenhum. Isso tem um custo eleitoral muito grande, não tem, Pepe? Como é que você entende isso? Não, Caivano, sem sombra de dúvida. Eu só queria fazer um preâmbulo. Eu não vejo ligação entre liberdade e quantidade de armas que o país tem, né? Existem vários países no mundo todo que têm um grau de liberdade altíssimo e são desarmamentistas. Reino Unido, Japão, por aí vai, né? Agora, em relação ao Ciro Gomes, em relação ao pacto do PL com o Ciro Gomes, né, ao invés do Girão, eu creio que a política, às vezes, tem que ser pragmático, né? O problema, Caivano, é que a Michelle, ela encarna um bolsonarismo, não digo nem raiz, mas um bolsonarismo que, diferente de outros bolsonaristas que permitem um certo acordo, uma certa negociação, ela encarna aquele bolsonarismo que quer passar uma imagem purista, né, que não faz nenhum tipo de acordo, que não tem uma atitude pragmática naquilo que interessa, aquilo que pode ajudar o partido, né? Eu acho que o PL tem que decidir, né, o que ele quer para 2026. Quer ganhar as eleições nacionais? Se você quer ganhar as eleições nacionais, tem que conversar e tem que pensar no tabuleiro regionalmente de acordo com a sua realidade. Por exemplo, no Ceará, não tem outro candidato. Tem uma força que é o PT, que é muito grande, e tem outra força que é o Ciro Gomes, né? O Girão nem a terceira força, né? Ou seja, e quando você pega, por exemplo, o Ceará, né, 70% quase dos cearenses votam no Lula, né? Ou seja, teoricamente, se o Elmano participar, Elmano que é o candidato à reeleição do Ceará, participar, né, da eleição e o Lula conseguir transferir voto 100% para Elmano, o Lula ganha as eleições no Ceará com 60% dos votos. Então é isso que o PL tem que ver. Qual que é o candidato dentro desse cenário, né, que bate no PT? O Ciro Gomes bate no PT, bate no Lula, né? Sempre foi assim, né, nos últimos 20 anos pelo menos, né? Então qual que é o candidato nesse cenário que poderia me ajudar a catapultar a candidatura do Flávio Bolsonaro? É o Ciro Gomes. É o Ciro Gomes. Se o Flávio Bolsonaro conseguir aumentar a diferença do Lula no Sudeste e Sul e conseguir reduzir um pouco a diferença no Nordeste e Norte, ele tem grande chance de ganhar as eleições do Lula. É isso que o PL tem que fazer. Aí, Caivano, uma coisa que me incomoda é o seguinte, né? Quando teve o caso do Flávio Bolsonaro, né, em relação ao Banco Master, né, muitas pessoas defenderam, né, o Flávio Bolsonaro e falaram que não era o momento de dividir a direita, com o argumento que o objetivo da direita tinha que ser tirar o PT e o Lula de uma vez por todas, né? E parece que a Michelle Bolsonaro esqueceu disso, né? Se o objetivo do PL e da direita for tirar o Lula e tirar o PT do governo, tem que passar essa estratégia para ganhar as eleições no Ceará. E só dá para fazer isso com o Ciro Gomes. Então isso que eu não consigo entender dessa estratégia da Michelle Bolsonaro. Às vezes penso eu, né? Achar é horrível esse termo, mas a gente usa coloquialmente. Mas eu penso que o PL, a gente usa muito o termo PL, porque o PL devia isso, o PL deveria aquilo, o PL deveria aquilo outro, mas não é genuinamente conservador. Né? Esse já é um principal problema que a direita enfrenta. E aí me parece faltar, Eduardo, um grupo, vamos chamar assim, né, de consultores, de anciões, né, chamemos como quiséssemos, de pessoas influentes e experientes em política, que pudessem reunir e falar, gente, pode parar, cala a boca todo mundo aí, vamos ouvir? Né? E a gente se reuniu e decidiu o seguinte, porque eu vou partir daqui do que disse Malafaia em relação a Michelle Bolsonaro. Abro aspas, né? Casa dividida contra si mesma não subsistirá. Ele faz referência a Marcos 3:25 e Mateus 12:25, que é uma crítica implícita a uma divisão familiar, né, dentro da célula. Até o tolo, ele continuou, até o tolo, estando calado, é tido por sábio. E o que cerra os seus lábios por entendido. Fecho aspas. Provérbios 17:28, sugerindo que seria melhor ficar em silêncio, né? Esperar talvez um melhor momento, como a gente fez. Eu acho que é uma crítica válida. Sim. Nesse ponto.
A gente não pode tomar um partido de um ou de outro, porque não sabe o que está acontecendo dentro do núcleo familiar, Sim. mas politicamente a gente tem todo o direito de falar o que a gente quiser. Né? Agora, diante disso que o próprio Malafaia colocou, e ele que foi um crítico à própria candidatura de Flávio Bolsonaro, não está faltando, de repente, ter uma... Vamos nos reunir, vamos fechar a porta aqui, ó. Nem que saia na porrada, Eduardo. Sim. Mas saia na porrada, se resolva dentro do quarto, e a hora que abrir a porta, sai com uma decisão. Olha, tá aqui, ó. Escrevemos um papelucho, tá aqui, resolvido o problema, nós vamos decidir dessa maneira para todo mundo fazer. Tá faltando uma cartilhazinha, não tá? Eu concordo. Esse consenso selado, que até é um sinal de maturidade, né? Porque quando você tem... É um equilíbrio, né? Eu não posso ser muito só pragmatismo político, porque senão eu viro um fisiologista. Ao mesmo tempo que eu tenho que me atentar às pautas. É um equilíbrio. Se fosse seguir a linha só o pragmatismo político, o presidente Jair Bolsonaro não teria indicado o Flávio. Teria cedido às vontades do Centrão. Aí poderia ser um Tarcísio, poderia ser o Caiado, poderia ser um Zema, ou outros candidatos que o pessoal segue testando. Mas, quando ele fez esse apontamento do Flávio, ele já desagradou exatamente esta ala que diria, né, não, nós temos que pensar com a prudência, com a possibilidade do cenário eleitoral do país, porque o sobrenome Bolsonaro está desgastado. Esse discurso. O presidente Jair Bolsonaro, que tem a sua experiência política, 28 anos como deputado, entre período também como vereador no Rio de Janeiro e também como presidente da República, sabendo como se trata a política nos bastidores, os caciques políticos, fez a indicação, né, até para o seu capital político, para o senador Flávio Bolsonaro, seu filho. Agora, ao mesmo tempo, eu não posso desconsiderar a parte do realismo, as coisas como são, o empirismo político. Porque, igual bem comentou o Pepe, eu concordo com ele nesse aspecto envolvendo o Ceará. Só discordo dele envolvendo as armas. Por isso que o Reino Unido está subjugado agora pelo eu não quis falar nada, mas você já me falou, então tá bom. Mas eu concordo com o Pepe nesse ponto, envolvendo o estado do Ceará. Porque o próprio Ciro ele tem essa possibilidade já reconhecida lá no estado do Ceará. Ele faria, conforme o acordo, a indicação para os candidatos do Senado. Ao mesmo tempo que ele que é a parte viável para derrotar o PT no estado do Ceará. É agradável? É óbvio que não é agradável. Aí você lembra de 2014, foi agradável fazer campanha para Aécio Neves? É óbvio que não. Né? Então a gente tem esse equilíbrio, ao mesmo tempo discernimento prático. Eu até concluo aqui meu raciocínio, mencionando aqui, eu não lembro onde foi que o vereador Dácio Barcarense, né, que já compareceu aqui, ele trouxe uma reflexão que eu achei útil. Até, né, por isso que eu estou afirmando aqui, que foi útil para mim também, que eu sempre fui defensor e eu ainda sigo, do voto distrital puro. E ele trouxe, falou, a estrutura do voto distrital puro, conforme a realidade política do Brasil, por exemplo, a gente pode pegar os conselhos tutelares. Então, correria o risco de nós perdermos algum poder político defendendo o voto distrital puro, porque o brasileiro, o munícipe, no sentido municipal, ele não tem ainda essa consciência distrital. Ele ainda não tem esse discernimento prático político. E é por isso, agora indo para a conclusão do meu raciocínio, que eu defendo esse equilíbrio, tanto da parte ideóloga, que tem que ter mesmo, tem que ter agenda, você não pode ter, né, não, mas eu gostaria de ver se eventualmente eu posso renunciar a algumas pautas para o benefício, né, do voto dos indecisos. Não, se os indecisos aderirem à sua pauta, ok, óbvio, não é para você ser ríspido, grosseiro, não é isso. Mas ao mesmo tempo com o equilíbrio do pragmatismo político, do que é o que dá para ser feito, porque senão você vai ficar sempre naquela situação de um sonhador de um projeto político. Então, é fundamental o equilíbrio, nem muito pragmatismo político, senão você vira um fisiologista, nem muito ideólogo, obviamente, que senão você vai ficar falando sozinho e fica somente na teoria dos livros. Você tem que viabilizar o seu projeto e é por isso que é importante esse equilíbrio, Caivan. Maravilha. Olha, eu particularmente desejo... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa, entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.